Barbosa. Tem como falar da extinta VSA? 25 anos, os ônibus azuis e brancos da aviação Sol de Abrantes, ou VSA, foram parte do cotidiano de milhares de baianos. Conectando Salvador a cidades como Camaçari e Simões Filho, a VSA era mais que uma empresa de transporte. Era um símbolo da mobilidade metropolitana. Essa é a história da ascensão, crise e fim de uma empresa que marcou o transporte público na Bahia. Fundada em 29 de abril de 1997, a VSA tinha sua sede na Avenida Barro Reis, no bairro do Retiro, em Salvador. Durante sua operação, a VSA enfrentou diversos desafios, incluindo paralisação de funcionários devido a atrasos salariais. A VSA era conhecida por sua frota diversificada. Em 2013, por exemplo, adquiriu 5 ônibus do modelo Apache VIP 2, oriundo da empresa Tracide de Divinópolis, Minas Gerais, por o prefixo da frontista mineira. A VSA repintou-os para o seu padrão atual da época e retirou as máscaras da janela e o suporte da placa auxiliar lateral. Esses VIP marcaram o retorno da VSA com os produtos da Caio, quebrando uma sequência de muitos anos que a empresa tinha com a Marco Polo. Eles permaneceram na empresa até seu fim, em 2022. Além disso, durante muito tempo, sua frota foi composta majoritariamente por veículos de chassi curto. Mas nem tudo eram vitórias. A VSA enfrentou problemas crônicos, atrasos salariais, greve e uma frota envelhecida. O período pandêmico, que inicia em 2019 e vai se estendendo até 2022, foi um período terrível para as empresas de transporte. Durante esse período, 8 empresas de transporte metropolitano fecharam as portas. O sistema entrou em colapso, combustível caro, tarifa mal distribuída e passageiros revoltados. No total, a região metropolitana de Salvador tinha 11 companhias de transporte. Segundo o presidente da Lenda de Transporte, Sindometro, informou que esses problemas começaram há 9 anos e agravaram em janeiro de 2022, quando a aviação Sol de Abrantes foi fechada. Um dos componentes que vieram também acarretar o ocasionamento do fechamento foi o aumento dos preços dos combustíveis e a má divisão dos valores arrecadados por meio da tarifa de transporte. Segundo o presidente, o valor pago pelos passageiros, 65% vai para o metrô e 35% é dos empresários. Que consta que aí desse montante de 35% teria que pagar combustível, salário, ticket de alimentação e pneu. O óleo diesel sozinho estaria tomando 60% do orçamento. Segundo conta, assim as empresas de transporte poderão acabar. Em janeiro de 2022, o inevitável aconteceu. A VSA parou de operar. Nos dias 17 e 24, os ônibus simplesmente não saíram da garagem, deixando milhares de passageiros abandonados. Os próprios colaboradores da empresa então entraram em greve. A Agerba interveio, chamando as empresas, resolvendo problemas dos colaboradores. Mas o destino da VSA já estava selado. Foi descredenciada para atuar. Em 2022, a VSA deixou de existir. Seu fim reflete uma crise maior. O transporte público na Bahia está à beira de um abismo. E você, já pegou um ônibus a Sol de Abrantes? CSN. Ela nasceu para revolucionar o transporte em Salvador. Frota moderna, GPS, acessibilidade. Mas em apenas 7 anos a CSN acumulou $500 milhão em dívidas, deixou milhares de passageiros na mão e virou o maior caso de fracasso do transporte público baiano. Essa é a história real da concessionária Salvador Norte.
e como uma cidade inteira pagou o preço. Em 2014, após um período de transição e licenciamento, várias empresas se uniram para criar concessionárias. A CSN, uma das concessionárias que venceu a licitação, formada pela BTU, Ondina, Verde Mar e Rio Vermelho, a concessão CSN. O plano era ambicioso, modernizar 395 ônibus, atender 50 bairros e trazer tecnologia. Mas o pesadelo começou cedo. A CSN ficou responsável pela operação das linhas nas áreas C, que abrangia regiões como Orla Atlântica e o centro da cidade. A sua garagem matriz, no bairro do São Cristóvão, passou a servir como uma filial da CSN. A empresa iniciou suas operações em 2015, implementando mudanças significativas no transporte público local. Entre as inovações destacam-se a introdução de veículos com acessibilidade, sistema de monitoramento por GPS e comunicação em tempo real com os passageiros da localização. Além disso, a CSN realizou investimentos na renovação da frota, incluindo a aquisição de 30 ônibus do modelo New Mega da fabricante Neobus em 2019. Entretanto, ao longo dos anos, a CSN enfrentou diversos desafios operacionais e financeiros. Em 2018, aconteceu a velha prática de queimar ônibus na garagem. No total, foram queimados 60 ônibus da empresa CSN. Em junho de 2020, a prefeitura interveio na gestão da empresa devido à irregularidade no serviço prestado e dificuldades financeiras. Após 9 meses de intervenção, em março de 2021, o contrato da CSN foi oficialmente encerrado e a administração das linhas anteriormente operada pela empresa foi assumida diretamente pelo município. Durante 9 meses de intervenção, a administração municipal fez um estudo e relatório demonstrando que a CSN possui uma frota sucateada, condições precárias de trabalho e uma dívida de 516 milhões. Distribuída da seguinte maneira: rescisões e processos trabalhistas 125 milhões, tributos e outros 154 milhões, dívidas com o município 172 milhões, passivo com fornecedores 40 milhões, passivos com banco 25 milhões. Além disso, foram identificados casos de apropriação indébita de mais de 5 milhões, transferência de dívida de sócio para a CSN e uma dívida de 19 milhões no FGTS. Descobriu também o pagamento pela CSN de dívida de sócio e de outras empresas, celebração de contrato com os próprios sócios e faturas pagas desses contratos sem o controle contábil no setor financeiro da empresa. Durante o período de intervenção, a prefeitura realizou um aporte de 90 milhões que garantia a manutenção da frota existente e a capacitação de trabalhadores. O prefeito explicou que havia 2 caminhos, sendo um deles organizar ou prestar por meio da concessão ou permissão. Conta então o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que durante o período da concessão, com a situação que estava encaminhada e depois da chegada do relatório, fez-se contato com várias empresas do Brasil para o transporte público em Salvador. No entanto, nenhum operador teve interesse de assumir a empresa. O mercado considerou a operação de Salvador a mais deficitária do Brasil. Assim, ninguém quis assumir e até hoje a prefeitura está no controle. O encerramento das atividades da CSN resultou em impacto significativo para os seus funcionários. Em julho de 2022, esses trabalhadores realizaram manifestações em Salvador reivindicando o pagamento de verbas rescisórias que ainda não haviam sido quitadas. Posteriormente, em maio de 2023, a Justiça do Trabalho anunciou a liberação de quase 2,4 milhões para o pagamento desses ex-funcionários, proveniente da desapropriação de um terreno da empresa. Assim, em março de 2021, a prefeitura puxou o plug da CSN. Porém, nenhuma empresa do Brasil quis assumir o rombo. Salvador teve que virar operadora de ônibus do dia para a noite.
A CSN tinha tudo para dar certo, mas virou símbolo de má gestão, corrupção e abandono. Enquanto isso, quem paga a conta somos nós, com passagens caras e serviços ruins. E você aprova o modelo dessas empresas em concessionárias? Comente sua opinião. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar like. Obrigado, até a próxima.